Existe uma dor silenciosa que quase ninguém admite em voz alta, a sensação de estar atrasado na vida. Você olha ao redor e parece que todo mundo já chegou em algum lugar. Um amigo já casou, outro comprou uma casa, outro está prosperando, outro parece ter encontrado seu propósito. Outro está viajando, outro está ganhando dinheiro, outro está vivendo exatamente aquilo que você sonhou. E aí, mesmo sem querer, você começa a comparar a sua caminhada com a caminhada dos outros. Você olha para a sua idade, para as suas decisões, para seus erros, para as oportunidades que perdeu, para os anos que passaram. E uma pergunta começa a pesar no coração: será que eu fiquei para trás? Talvez você não fale isso para ninguém, mas por dentro sente como se estivesse correndo uma corrida em que todos largaram antes de você. E o pior é que essa sensação não aparece só quando as coisas dão errado. Às vezes, ela aparece quando você está tentando melhorar, quando está buscando Deus, quando está trabalhando, quando está se esforçando, mas ainda assim parece que os resultados não chegam na velocidade que você imaginava. E hoje eu preciso te dizer algo que talvez sua mente cansada precise ouvir. Você não está atrasado para o plano de Deus. Você pode estar atrasado para as expectativas das pessoas, pode estar atrasado para os padrões do mundo, pode estar atrasado para a comparação que você criou na sua cabeça, mas Deus não trabalha com o relógio da ansiedade humana. Deus trabalha com propósito, processo e tempo certo. A Bíblia nos mostra uma verdade que confronta diretamente essa pressa que existe dentro de nós. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso não significa que devemos viver parados, esperando tudo cair do céu. Significa que a vida não é construída apenas pela velocidade, mas pela direção. Tem gente indo rápido para o lugar errado. Tem gente parecendo avançar por fora, mas se destruindo por dentro. Tem gente conquistando coisas, mas perdendo a alma, a paz, a família, a fé e a identidade. E existe gente que parece estar demorando, mas está sendo preparada em silêncio para carregar algo maior. O problema é que a comparação sempre nos faz enxergar apenas o palco dos outros e os bastidores da nossa própria vida. Você vê o resultado dos outros, mas não vê as lutas. Você vê a foto, mas não vê a madrugada. Você vê a conquista, mas não vê o preço. Você vê o casamento, mas não vê as crises. Você vê o dinheiro, mas não vê a ansiedade. Você vê a aparência de sucesso, mas não vê o vazio que talvez exista ali. E quando você compara o seu processo com o resultado de outra pessoa, você sempre vai se sentir menor do que realmente é. Talvez você esteja se cobrando porque acha que já deveria ter vencido mais, produzido mais, conquistado mais, se tornado mais. Mas deixa eu te lembrar de algo. Deus nunca mede sua vida apenas pelo que você já conquistou, mas pelo que Ele está formando em você. José foi chamado por Deus ainda jovem, sonhou com grandeza, viu sinais de um futuro diferente, mas antes de chegar ao palácio ele passou pelo poço, pela escravidão, pela injustiça e pela prisão. Se José olhasse apenas para o tempo, poderia pensar: estou atrasado. Meus irmãos estão livres, eu estou preso. Outros estão vivendo, eu estou esquecido. Mas aquilo que parecia atraso era treinamento. A prisão não anulou o sonho. A prisão preparou José para administrar o propósito quando a porta finalmente se abrisse. E talvez seja isso que você precisa entender: nem toda demora é derrota. Às vezes, a demora é Deus fortalecendo sua estrutura para que a bênção não te destrua quando chegar. Davi também poderia ter pensado que estava atrasado. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas não sentou no trono no dia seguinte. Antes do trono vieram o deserto, as perseguições, a rejeição, as cavernas, as batalhas e a espera. Imagine receber uma promessa de Deus e depois viver anos em cenários que parecem o oposto da promessa. É exatamente assim que muitos se sentem. Você ora por uma porta, mas parece que ela não abre. Você tenta mudar de vida, mas parece que tudo anda devagar.
Você deseja crescer, mas se sente preso no mesmo lugar. Só que Deus não desperdiça deserto. O deserto de Davi formou nele dependência, coragem, discernimento e intimidade com Deus. O trono exigia mais do que talento. Exigia caráter e talvez Deus não esteja atrasando sua vida. Talvez Ele esteja protegendo você de receber antes da hora algo que sua maturidade ainda não conseguiria sustentar. Uma das maiores armadilhas quando você se sente atrasado é começar a desprezar o presente. Você pensa tanto no que ainda não tem que para de enxergar o que Deus já colocou nas suas mãos. Você fica tão focado no futuro que esquece de ser fiel hoje. Mas a vida não muda apenas por grandes viradas. Ela muda por pequenas obediências repetidas. Quem se sente atrasado costuma querer uma solução rápida. Uma porta grande, uma resposta imediata, um milagre que resolva tudo de uma vez. Mas muitas vezes Deus começa com o simples: volte a orar. Organize sua rotina, cuide da sua mente, abandone o pecado escondido, pare de alimentar comparação. Seja fiel no pouco, honre o que você tem, faça o que precisa ser feito mesmo sem aplauso. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Isso quer dizer que o muito que você deseja pode estar sendo preparado pela forma como você trata o pouco que você tem hoje. E aqui existe uma verdade dura, mas libertadora: sentir-se atrasado muitas vezes não vem da voz de Deus, vem da pressão do mundo. O mundo diz que você precisa vencer cedo, enriquecer rápido, provar valor para os outros, mostrar resultado, ter uma vida perfeita e nunca demonstrar fraqueza. Mas Jesus nunca ensinou essa corrida desesperada por aparência. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O mundo diz: corra atrás de tudo para ser alguém. Jesus diz: busque primeiro o reino e lembre-se de quem você já é em Deus. Percebe a diferença? Quando você esquece sua identidade em Cristo, começa a medir seu valor por conquistas, números, dinheiro, relacionamento, status e aprovação. Mas o seu valor não nasceu do que você tem. Nasceu de quem Deus é e do amor que Ele já demonstrou por você. Talvez você esteja atrasado em algumas áreas porque errou. Talvez tenha perdido tempo com pessoas erradas, decisões erradas, hábitos ruins, distrações, pecados, medo, preguiça, falta de disciplina. E se esse for o caso, não adianta fingir que nada aconteceu. A Bíblia não nos chama para viver em negação, mas em arrependimento. Só que arrependimento não é ficar se punindo eternamente pelo passado. Arrependimento é mudar de direção. O inimigo quer transformar seus erros em sentença final. Deus quer transformar seu arrependimento em recomeço. Pedro negou Jesus 3 vezes. Se dependesse da culpa, Pedro nunca mais teria levantado a cabeça. Mas Jesus o restaurou e deu a ele uma nova missão. Isso mostra que Deus não joga fora pessoas que caíram e se voltaram para Ele com sinceridade. Então, se você perdeu tempo, comece hoje. Se errou, volte hoje. Se afastou, retorne hoje. Se caiu, levante hoje. O pior atraso não é ter demorado para começar. O pior atraso é continuar parado porque sente vergonha de ter demorado. Existe uma frase que muitas pessoas precisam guardar: o tempo que passou não pode ser recuperado, mas pode ser redimido. Você não consegue voltar aos anos anteriores e mudar tudo. Mas Deus consegue pegar até as marcas do passado e usar como sabedoria para o futuro. Nada ensina como a dor quando ela é entregue nas mãos certas. Nada amadurece como o arrependimento verdadeiro. Nada fortalece como um recomeço feito com Deus no centro. O que você viveu pode ter sido difícil, pode ter sido confuso, pode ter sido resultado de escolhas ruins ou de injustiças que você sofreu, mas não precisa ser desperdício. Nas mãos de Deus, até cicatrizes podem virar testemunho. José não apagou a traição dos irmãos, mas pôde dizer: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus não nega que houve mal. Deus transforma o que o mal tentou destruir.
Quando você sente que está atrasado, precisa tomar cuidado com 3 venenos: comparação, desespero e desistência. A comparação rouba sua gratidão. O desespero rouba sua sabedoria. A desistência rouba seu futuro. Comparação faz você ignorar sua própria história. Desespero faz você tomar decisões precipitadas só para provar que está avançando. Desistência faz você acreditar que não vale mais a pena tentar. Mas a fé te chama para outro caminho: confiança, constância e obediência. Confiança para crer que Deus ainda está trabalhando mesmo quando você não vê. Constância para continuar fazendo certo mesmo quando o resultado demora. Obediência para seguir a direção de Deus mesmo quando o mundo está te pressionando a correr sem direção. Olhe para Moisés. Aos 40 anos ele achou que sabia como resolver as coisas do jeito dele. Depois passou 40 anos no deserto. Aos olhos humanos, parecia tarde demais. Mas Deus o chamou quando muitos diriam que ele já estava velho demais para começar. Abraão recebeu promessas quando a lógica humana dizia que o tempo já tinha passado. Sara riu porque parecia impossível. Mas Deus não está limitado ao calendário humano. Quando ele decide agir, até aquilo que parecia tarde se torna testemunho. Isso não significa que você deve viver esperando sem agir. Significa que você não deve se condenar achando que sua idade, seus erros ou sua demora são maiores do que a capacidade de Deus de conduzir sua história. Então, o que fazer quando você sente que está atrasado na vida? Primeiro, pare de transformar a vida dos outros em régua para medir a sua. Deus não te chamou para viver a história de outra pessoa. Segundo, volte para o secreto. Antes de tentar reorganizar tudo por fora, reorganize sua alma diante de Deus. Fale com Ele com sinceridade. Diga: Senhor, eu estou cansado de me comparar. Estou cansado de sentir que fiquei para trás. Me ensina a andar no teu tempo. Terceiro, faça um inventário honesto da sua vida. O que você precisa abandonar? O que precisa começar? Que hábito está te prendendo? Que ambiente está drenando sua fé? Que pensamento você precisa combater com a palavra? Quarto, escolha uma pequena obediência diária. Não tente mudar tudo em 24 horas. Comece com o próximo passo certo. Uma oração pela manhã. Um capítulo da Bíblia, um currículo enviado. Uma conversa necessária. Uma dívida organizada. Uma noite dormida melhor. Um pecado confessado, uma distração cortada, uma decisão firme. O clímax da virada acontece quando você para de perguntar por que eu não cheguei ainda. E começa a perguntar quem eu estou me tornando enquanto caminho. Porque Deus se importa com destino, mas também se importa com formação. Se você chegar no lugar certo com o coração errado, o lugar certo pode se tornar uma armadilha. Se você receber antes de ser tratado, a bênção pode virar peso. Se você conquistar sem maturidade, pode perder aquilo que pediu a Deus. Por isso, não despreze o processo. A semente não está atrasada porque ainda está debaixo da terra. Ela está crescendo onde ninguém vê. A raiz cresce no escuro antes do fruto aparecer na luz. E talvez hoje você esteja exatamente nessa fase. Deus está criando raiz antes de mostrar fruto. Você pode até sentir que está atrasado, mas Deus ainda pode te alinhar. Você pode sentir que perdeu anos, mas Deus ainda pode te dar direção. Você pode olhar para o passado com tristeza, mas não precisa olhar para o futuro sem esperança. O mesmo Deus que chamou Moisés, preparou José, levantou Davi e restaurou Pedro também pode conduzir sua vida. Não entregue sua história à ansiedade. Não entregue seu propósito à comparação. Não entregue sua fé ao desespero. Entregue tudo a Deus e comece de novo com humildade, coragem e constância. E se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Escreva como uma declaração de fé. Mesmo que você ainda esteja lutando contra a ansiedade.
Curta este vídeo para que essa mensagem alcance outras pessoas que também se sentem atrasadas na vida. Inscreva-se no canal, porque aqui a gente fala sobre fé, mente, propósito e recomeço com base na palavra de Deus. E lembre-se, você não está atrasado quando está sendo guiado por Deus, às vezes. O que parece demora é apenas o céu preparando você para viver algo que não poderia carregar antes.